Alexandre de Moraes proibiu a ida de Bolsonaro à posse de Trump. E há pouco, Bolsonaro respondeu ao judiciário brasileiro em uma publicação no X que vale a pena repercutir. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então eu vou repercutir na íntegra a resposta do Jair Bolsonaro, do nosso presidente, ao nosso judiciário. É uma resposta extensa e que, na minha humilde opinião, toca em temas sensíveis, dos quais eu também me preocupo e eu também concordo com o presidente Bolsonaro. Começando, declaração do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. A decisão de hoje de Alexandre de Moraes de negar o pedido do presidente Bolsonaro para comparecer à histórica posse do presidente Trump é uma grave decepção, não apenas para o presidente Bolsonaro, mas para os milhões de brasileiros que ele representa e para a duradoura amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. O convite do presidente Trump a Bolsonaro simboliza os profundos laços entre duas das maiores democracias das Américas. A decisão de impedir Bolsonaro de participar deste evento tão importante diminui a posição do Brasil no cenário global e envia uma mensagem preocupante sobre o estado da democracia e da justiça em nosso país. Essa decisão é mais um exemplo do contínuo uso de lawfare, ativismo judicial contra Bolsonaro, o uso sistemático da justiça para neutralizá-lo como adversário político nos tribunais, para não enfrentá-lo nas urnas. Essas ações não têm a ver com justiça ou com a prevenção de risco de fuga. Elas têm a ver com medo da popularidade de Bolsonaro, que lidera as pesquisas para as eleições de 2026, medo de seu amplo apoio entre brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país, e medo do que ele representa. As justificativas apresentadas para essa decisão carecem de qualquer fundamento legal ou lógico. Bolsonaro cumpriu todas as ordens judiciais desde que seu passaporte foi confiscado há quase um ano. Ele compareceu à posse do presidente Javier Milei na Argentina em dezembro de 23, com permissão de Alexandre de Moraes, e retornou no Brasil como prometido, provando mais uma vez que não representa risco de fuga. Apesar disso, continua-se a esticar os limites da lógica jurídica para restringir seus direitos, negando a milhões de brasileiros a chance de ver seu principal candidato à presidência representado internacionalmente. O governo Lula claramente aprendeu com os erros nos Estados Unidos, onde o sistema de justiça foi instrumentalizado para ganhos políticos, mas lá eles não agiram rápido o suficiente para destruir seu oponente político, Donald Trump, e ele superou esse ativismo judicial. Eu também superarei. Essa decisão também representa uma oportunidade perdida de fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil em um momento crítico. O presidente Trump enfatizou a unidade global contra o lawfare e governos instrumentalizados para atacar opositores políticos, convidando líderes de todo o mundo para sua posse. Impedir Bolsonaro de comparecer enfraquece os laços diplomáticos e econômicos entre nossos países e afasta ainda mais o Brasil de um alinhamento com o mundo livre. Isso não é sobre um homem ou uma decisão, não é sobre direita ou esquerda, é sobre o futuro da democracia no Brasil. Se o sistema de justiça pode tirar os direitos de um ex-presidente que representa milhões de brasileiros, ele pode fazer o mesmo com qualquer um. O povo brasileiro merece algo melhor do que decisões que minam os próprios princípios da justiça e democracia que se pretende defender. A luta pela democracia, liberdade e pelo direito do povo brasileiro de escolher seus líderes continuará. Lawfare não prevalecerá. Se Deus quiser, o Bolsonaro está certo. Tomara que, de fato, as coisas comecem a mudar no nosso país, porque eu concordo com o texto do Jair. Eu tenho também esse sentimento. Eu vejo que, aparentemente, a gente tem sempre que falar com o maior cuidado do mundo, mas eu vejo que aparentemente, a nossa justiça tem um viés muito escancarado. Quando é com espectro político, parece que as decisões são muito rápidas e dá a impressão que nem sempre segue rigorosamente
a Constituição e o arcabouço legal. Eu sou leigo, é a impressão que eu tenho, inclusive lendo, né, publicações de advogados, de especialistas no direito. E, inclusive, agora, até gente da esquerda falando isso, o que realmente sugere que estas críticas não devam estar tão erradas assim. E com relação a Bolsonaro, eu não sei se esse é o temor, né, do judiciário, do Bolsonaro ir e não voltar. Não custa lembrar que no final de 2021, né, de 2022, quando finalizou o seu mandato, que ele foi lá para os Estados Unidos, ele sabia que ele ia ter uma encrenca com a justiça que ia ficar no seu calcanhar, de forma justa ou não, mas ele sabia disso. Ele tinha essa noção. Mesmo assim, ele voltou. Então, se o Bolsonaro quisesse fugir da justiça, ele nem sequer, na minha opinião, teria voltado em 2022 dos Estados Unidos, né? Ficou, na verdade, comecinho lá de 2023, né? Ele nem sequer teria voltado. E ele voltou. Ele mesmo falou, foi para a Argentina para posse e voltou. Então, o Bolsonaro, apesar de não concordar com o que o judiciário vem fazendo, apesar de entender que está havendo arbítrios, ele está respeitando as decisões judiciais. O que ele se compromete com a justiça, ele está entregando. Então, eu realmente, tá, eu não vejo justificativas plausíveis para negar essa ida do Bolsonaro para a posse de Trump. Obviamente, do meu ponto de vista, isso vai azedar ainda mais a relação dos dois países. E quem sempre sai perdendo é o lado fraco da história. No caso, o Brasil, o nosso país. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa proibição do Bolsonaro de ir à posse de Trump e essa resposta que o presidente colocou nas redes sociais. Concordam, não concordam? Enfim, deixe as suas percepções. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem aquele like, porque isso ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, do conteúdo. Compartilhem também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha. E os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima está o meu username e em todas as plataformas vocês me encontram desta maneira. Dado o recado, até o próximo vídeo.